Olá, querido amigo, querida amiga, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Que todos sejam bem-vindos ao curso bíblico Profecias para o Tempo do Fim, no qual estamos estudando o livro de Apocalipse. Chegamos na nossa terceira aula, que tem como tema a visão do trono de Deus. Para que nós possamos compreender, eu te convido, vamos fazer oração? Onde você está, que neste momento você feche seus olhos, eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus e vamos falar com o nosso bom Criador. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, bom Pai Celestial, neste momento, Senhor, iremos estudar a Tua Palavra. Para isso, precisamos do auxílio do Espírito Santo. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, vamos para Apocalipse, capítulo 4. Antes de nós lermos o versículo 1 do capítulo 4, nós precisamos ler o versículo 21 do capítulo 3, porque é um elo de ligação entre o capítulo 3 e o capítulo 4. Este versículo 21, que diz assim: Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Bem, meus queridos, João estava aqui na ilha de Patmos e ali ele teve a revelação de Jesus Cristo. E aqui o elo de ligação nos mostra sobre o trono de Deus. E agora no versículo 1 já entra no santuário celestial. E João foi um homem muito privilegiado. Aqui nos mostra que João ele viu uma porta aberta no céu e recebe o convite para se achegar até o santuário celestial. Mas que santuário é esse, Daniel? Santuário celestial? Santuário que existe lá no céu, assim quando o Senhor chama Moisés e pede para que ele construa um santuário aqui na terra, o modelo que existe lá no céu. Vamos conferir lá em Êxodo, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25. E o versículo é o versículo 8 e o versículo 9. Que diz assim: E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. O Senhor, neste momento, ele fala para que Moisés faça um santuário aqui na terra, conforme o santuário que existe lá no céu, uma cópia do santuário celestial. Então a Bíblia nos mostra que lá no céu existe um santuário. E se nós sairmos de Êxodo e voltarmos para Apocalipse, agora no capítulo 11 de Apocalipse, e o versículo 19, diz assim: Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Então, gente, aqui nos mostra que lá no céu existe um santuário. E o interessante é que neste santuário que existe lá no céu, o próprio João, ele chegou a ver até o lugar santíssimo, onde existia a arca da aliança, no qual estava ali a lei de Deus. Mas continuando, no versículo 2 agora, de Apocalipse, capítulo 4, versículo 2, diz assim: Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Vamos lá. João, ele percebe ali o Senhor sentado no seu trono, assim como fala em Salmos capítulo 9. Se nós formos aqui para Salmos capítulo 9, Salmos capítulo 9, versículo 7, nos diz o seguinte. Salmo 9, 7 fala assim: Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. E ali estava o Senhor no seu trono, e João ali ele tem essa grande visão. Mas ele também percebe que ao redor do trono existe um arco-íris. E o que esse arco-íris representa
quando João ali vê tudo isso. Arco-íris, se nós voltarmos agora para o primeiro livro da Bíblia, se nós formos aqui para Gênesis, capítulo 9, Gênesis, capítulo 9, e o versículo é o versículo 16, diz o seguinte: o arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes, de toda a carne que há sobre a terra. Este arco o Senhor colocou ele no céu como um sinal após o dilúvio. E aquele sinal foi entre Deus e o seu povo, sinal de aliança, de que o mundo jamais seria destruído novamente com água. Então o povo ele teve esse arco-íris como um sinal da misericórdia de Deus, porque a justiça de Deus, juntamente com a sua misericórdia, é base do seu governo. Deus ele tem uma justiça infalível e um amor incondicional. Chegamos agora no versículo 4, capítulo 4 de Apocalipse, versículo 4, que diz o seguinte: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Gente, e agora? Chegamos nessa parte no qual existe 24 anciãos lá no céu. Quem são eles? O que a Bíblia nos traz à tona para que nós possamos aprender quem são eles? Porque existem várias e várias vertentes explicando quem são esses 24. Agora, o que a Bíblia nos traz à tona para que nós possamos, assim, termos um entendimento? A maioria dos eruditos e dos teólogos, eles concordam com essa versão que nós iremos estudar a respeito desses 24 anciões, certo? Então, nós podemos ir agora para o livro de Mateus. Vamos para Mateus, primeiro evangelho, para que nós possamos ter um entendimento a respeito desses 24 anciãos. Mateus, capítulo 27, e o versículo é o versículo 50. 27, versículo 50 ao 53, que diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. A Bíblia aqui fala que eles ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Através da morte de Cristo, aqui fala que os sepulcros, eles se romperam. As sepulturas se romperam através da morte de Cristo. E através da sua ressurreição, ali ressuscitaram vários santos que estavam dormindo. Quem eram esses santos? Nós não sabemos. Mas Mateus, aqui nos conta que eles ressuscitaram, saíram e apareceram a muitos na cidade de Jerusalém. Então, meus queridos, fiéis, naquele momento ressuscitaram. E eles ressuscitaram e foram levados aos céus. Por isso, muitos teólogos, eles falam que esses 24 anciãos são essas pessoas que ressuscitaram quando Cristo também foi ressuscitado. Aí você pode estar perguntando, mas Daniel, como é que pode mortais que estavam aqui na terra, que estavam mortos, ressuscitaram, estão lá no céu, e foi visto pelo próprio João? Mas nós sabemos que antes desse episódio existiram algumas pessoas que foram fiéis ao Senhor, personagens bíblicos que também ressuscitaram e estão lá no céu, que é o caso de Moisés. A Bíblia nos conta que Moisés ressuscitou, apareceu na transfiguração ali com Jesus e se encontra no céu. E teve deles que não passaram nem pela morte, é o caso de Enoque. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. E teve também o caso de Elias, que foi ao céu num redemoinho, não passaram pela morte. E agora nos deparamos com este quadro de algumas pessoas que ressuscitaram quando Cristo ressuscitou. E aqui agora no Apocalipse João nos mostra esses 24 anciãos. Então muitos teólogos, eles colocam como se fossem aquelas pessoas que ressuscitaram, agora estão no céu e aparecem agora no livro de Apocalipse, tá ok?
Continuando o capítulo 4, chegamos agora no versículo 5. Iremos ler do 5 ao 8, que diz assim: Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Gente, quando nós nos deparamos aqui sobre 7 espíritos, essas 7 tochas que nos mostra aqui, que representa as 7 lâmpadas do castiçal. O castiçal ele tinha 7 lâmpadas, aquele que representava lá no santuário. Então, ele representava o quê? O Espírito Santo. Então, aqui tudo aponta para o Espírito Santo de Deus. E eles exclamam: Santo, Santo, Santo. Quando as Escrituras ela relata essas 3 palavras, Santo, 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 está direcionando para a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que são 3 vezes santo, no qual representa Santo, Santo, Santo. Aqui também fala sobre 4 seres viventes. Esses 4 seres viventes nos mostra, parece muito com os relatos lá do livro de Daniel, no qual nós estudamos na primeira temporada, no qual fala sobre tudo isso. Mas aqui diz que esses 4 seres viventes, eles têm um com a aparência de um leão, o segundo novilho, o terceiro com o rosto de homem e o quarto demonstra como uma águia. Esse versículo, ele nos aponta para que nós possamos retornar para o livro de Ezequiel. Ezequiel também teve uma visão bem parecida com essa visão aqui que João nos conta no livro de Apocalipse. Se nós abrirmos Ezequiel capítulo 5, aliás, capítulo 1, no versículo 5 ao 11, diz o seguinte, preste bem atenção, diz assim: Do meio desta nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes. Então aqui está o que é semelhante ao que João está falando em Apocalipse. Continuando, cuja aparência era esta: tinha a semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro e luzia como o brilho do bronze polido. Debaixo das asas tinha mãos de homens, os 4 lados, assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andavam para a sua frente. A forma de seus rostos era como de homem à direita, os 4 tinham rosto de leão à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. Assim eram seus rostos, suas asas se abriam em cima, cada ser tinha 2 asas, unindo cada uma a do outro, outras 2 cobriam o corpo deles. Vocês perceberam que o relato de Ezequiel é muito parecido com o relato de João, agora aqui no santuário do Senhor. Ou seja, o livro ele liga o outro, porque para nós podermos entendermos o livro de Apocalipse, nós devemos principalmente buscarmos pelos livros do Antigo Testamento, no qual fala sobre todos esses eventos que acontecem no santuário. Meus queridos, chegando agora no último versículo, capítulo 4, no versículo 11 diz o seguinte: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Ele encerra o capítulo 4 desta maneira, colocando ao Senhor e exaltando o Deus Todo-Poderoso como o nosso Criador. E aqui, João ele faz essa descrição geral
dessa sala do trono de Deus, trazendo todos estes eventos. E o interessante, quando ele encerra trazendo ao Senhor como o único que pode ser adorado, como o Criador, como aquele que nós devemos adorar, também ele desponta este versículo lá para Deuteronômio. Deuteronômio, um versículo muito conhecido nosso, um versículo muito conhecido que trata Deus como o nosso Criador e nós como criaturas que o adoram. Vamos para Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e versículo 5, que diz assim. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e versículo 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Aqui nos mostra que Deus é o único que deve ser adorado, que nós devemos buscar ao Senhor, colocar a Deus como prioridade em nossas vidas, assim como foi com João. Então esse exemplo nós devemos colocar em nossas vidas, para que nós possamos assim mostrarmos a nossa fidelidade para o Senhor, assim como fiel Ele é a cada um de nós. Bem, meus queridos, muitos simbolismos são usados no Apocalipse, muitos deles são revelados, porém muitos são encobertos. Mas que nós possamos cada vez mais estudá-lo, este livro maravilhoso, o livro da esperança, para que nós possamos assim ter um entendimento, mas sempre que nós possamos colocar o Espírito Santo em nossas vidas, em nossa frente, para que nós venhamos assim a entender os propósitos de Deus em nossas vidas. Até a nossa próxima aula, que o Eterno Deus continue abençoando você e toda a sua família ricamente, e que nós não possamos esquecer de buscar ao Senhor e escolher a Jesus.